Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A mídia, inclusive a mídia de esquerda, como por exemplo o Portal UOL, está noticiando que o Trump faz um alerta poderosíssimo à China. Manda uma diretíssima à China. Diz o Trump: impediremos intervenção da China em nosso hemisfério. Isto é muito forte. Isto era o que o Ocidente, principalmente, como diz o Trump, o nosso hemisfério sul, precisava de que os Estados Unidos voltassem a ser aqueles velhos e bons Estados Unidos da América, que de fato, como nação mais poderosa, inclusive militarmente e economicamente do hemisfério, por óbvio, impeça que venha lá do outro lado desta bagaça global um impériozinho sacripanta de quinta categoria que suga e gosta de sugar e abusar de todos os povos, que é este Império Chinês. Agora com seus asseclas, com seus ajudantes, querendo fazer, inclusive do hemisfério sul, já está fazendo uma grande fazenda. Uma fazendola, inclusive a Fazendola Brasil. Então vejam, matéria do UOL, do inenarrável Jamil Chad, que diz o seguinte: Estados Unidos mandam um alerta para a China. Aspas, impediremos intervenção em nosso hemisfério. Ou seja, aqui nas Américas. Aqui nas Américas. O que é intervenção? É isso que a China já está fazendo e ampliou a 10ª potência desde o governo Obama I, o governo Obama II, e depois aceleraram mais ainda no Biden, no inefável Biden único, Biden da Silva, como o Sleeping Biden, como dizia o Trump. Isto é muito importante, porque durante boa parte do século XX, a maior parte do século XX, os Estados Unidos tiveram essa postura. É o que se chamava de maneira, vamos dizer, até jocosa, no meio das ciências políticas, no meio dos estudos de relações internacionais, de cuidar e mandar no seu próprio quintal. Mas de fato é isso. O contrário é balbúrdia e o contrário é destruição do nosso hemisfério. Não se pode, obviamente, permitir que esses sujeitos com culturas tão predatórias e com ideologias tão nefastas, são esses filhotes e netos de Mao Tse-tung, venham para o nosso hemisfério impor o seu modo de ver as coisas, de fazer as coisas. Vamos falar apenas da China. Impondo sim no hemisfério sul, impondo sim aqui no quintal dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, o seu modo exploratório. A começar, incentivo à diminuição das liberdades fundamentais, entre elas a liberdade de expressão. Isso é coisa da China. É a China que está bancando isso no Brasil e em outros países aqui do nosso hemisfério, como diz o Trump. Políticas de agigantamento do Estado, políticas de alinhamento com o eixo do mal, e o eixo do mal hoje chama-se BRICS, e é isto mesmo. Basta saber que a presidente figurativa do BRICS, do Banco do BRICS, é a Dilma Rousseff. Então, como ansiamos, como necessitamos, como esperamos por um governo dos Estados Unidos que voltasse a atentar-se para isso, da necessidade de impedir estas investidas, estas intervenções chinesas, que hoje está, por meio do BRICS, fazendo eles chamam de sul global. É o sul ditatorial. Graças a Deus. Agora é colocar isso em prática. Mas já a carta de intenções já é maravilhosa, já é esperançosa.
Vou repetir. Disse o Trump, e vamos ver a matéria do Jamil Chad. Impediremos a intervenção chinesa em nosso hemisfério. Bom, vocês sabem, a China é um local onde sequer há direito trabalhista, não há direito previdenciário, não há direitos sociais, direitos de segunda geração. É cada um por si. E sem direitos de primeira geração. O que é que chamamos de direito de primeira geração no direito? Você não tem em plenitude seu direito de ir e vir. São as liberdades, as primeiras liberdades que se confundem com o próprio direito que o Pai, o Criador, nos deu. Liberdade de ir e vir. A liberdade de nos reunirmos. A liberdade de falar, de criticar, de opinar, os direitos políticos, direito de votar e ser votado plenamente, e não para chinês ver. A China nega tudo aos seus cidadãos e agora já estão exportando e querem efetivar essa exportação dessas coisas aqui para o nosso hemisfério. E o Trump está ligado nisso. Toda a sarjeta ditatorial, subproduto também da ex-União Soviética, adora estar nas costas largas da China. E aqui na América do Sul, várias republiquetas de banana praticamente alugaram e arrendaram os estados nacionais e os seus povos a esses imperialistas chinos. Há um país, um gigante, que está agora dopado em berço esplêndido, cujos governantes arrendaram o país também, para que a China o explore como uma grande fazenda. Isso já está em curso. Não há exagero nisso. Vocês não estão vendo isso todos os dias? O Lula próprio anunciou ontem que vai já voltar à China para uma longa viagem, levando mais uma longa comitiva. O Lula, que já esteve na China, lá permanecendo por mais de uma semana recentemente, aí há menos de 2 anos. O comandante do exército do Lula já esteve lá também por mais de uma semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal do Lula, como ele gosta de dizer, também esteve lá por uma semana. Zé Disseu também esteve lá por uma semana. E não estavam lá todos ao mesmo tempo, não. Hein? É um escalonamento. A China é esse regime que nos domina no Brasil e nos oprime. E esse regime que nos oprime é a China. É tudo uma coisa só. Isto chama-se intervenção. A China está fazendo uma intervenção. Está tomando para si, é isso que significa intervenção, aqui, o nosso hemisfério. E estava tomando, inclusive, os próprios Estados Unidos. E se o Trump não volta, a coisa estaria bem pior. Vamos entender agora a matéria. Estados Unidos mandam alerta para a China. Impediremos intervenção em nosso hemisfério. Só mais uma coisinha. Quando os Estados Unidos estão dizendo impediremos intervenção em nosso hemisfério, se o Brasil está nisso aqui dentro disso que Trump chama de nosso hemisfério, Trump está dizendo também, por óbvio, impediremos intervenção da China no Brasil. É ou não é? Vamos lá. Em apenas 2 meses no governo, Donald Trump lançou uma ofensiva para redesenhar a América Latina como quintal. Quem está dizendo que é um esquerdista? É o esquerdista Jamil Chad. Ele está dizendo que Trump lançou uma ofensiva para redesenhar a América, para retransformar a América Latina num quintal dos Estados Unidos e frear a ofensiva da China na região. Veja, olha como esquerdopata, que é uma patologia mental ser de esquerda. Olha como esse Jamil Chad está dizendo. Ele chama a investida de Trump de impedir a exploração da América pela China, ele chama isso de que Trump está querendo a América Latina para ser quintal. Agora ele chama a investida da China que está alugando a América e transformando numa grande fazenda, aí ele chama de que isso é uma ofensiva da China.
Não, a surpresa, né? Nós já sabemos, vocês já sabem como funciona a cabeça dessa gente. Vamos aqui. Abandonado por diversas administrações americanas, o continente passou a ser um foco da expansão chinesa. Em 10 anos, o presidente Xi Jinping fez 10 viagens pela região e transformou grande parte do hemisfério sul em um aliado comercial. Não, transformou, porque os Estados Unidos, essas 10 administrações dos últimos 10 presidentes, dormiram no ponto de propósito. E Xi Jinping não transformou o hemisfério sul, aqui as Américas, num aliado comercial. Transformou e vem transformando numa fazenda. Vocês hão de se recordar. De propósito, o Xi Jinping nomeou para cá um herdeirozinho dessa oligarquia, desse partido PCC, lá do Xi. Ele nomeia para cá um sujeitinho que foi embaixador na Argentina, embaixador da China, nomeou para cá um sujeitinho da oligarquia chinesa, do partidão, que foi embaixador da China no Brasil, um sujeitinho que por onde passa, vocês viram, criaram um problema com o governo argentino, depois criaram um problema aqui com o Bolsonaro, sujeitinho horrível, que Bolsonaro não teve a coragem de expulsá-lo daqui, como o Trump expulsou agora há pouco, um sujeitinho embaixador da África do Sul que ofendeu o presidente dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. E expulsou e acabou de estar expulso. Aprenda, Bolsonaro. Não creio que voltará. Será que volta? Muito bem. Continua a matéria do Jamil Chad. Para a Casa Branca, desmontar a ofensiva chinesa no mundo passa, em primeiro lugar, por retomar sua influência na América Latina. Isto é óbvio. Bom, é óbvio. É claro que isso sempre esteve claro para todo mundo. Só que facínoras, vendilhões da própria casa estiveram governando os Estados Unidos nos últimos, tirando o período de Trump, entre os dois governos Obama e o governo Biden, os Estados Unidos, alguns facínoras, disfarçados de presidentes, lá estiveram e fizeram premeditadamente vistas grossas para a invasão da China na América Latina, na América do Sul e América Central. E não só presidentes democratas, no tempo também que os Estados Unidos foram governados 8 anos aí pelo Bush filho, esse impostor, ele também se arreganhou e deixou as Américas todas se arreganharem para a China. Então, se tomarmos todo esse movimento, pelo menos desde Bill Clinton, os 8 anos de Bill Clinton nos anos 90, democrata, seguido por 8 anos de Bush filho, depois 8 anos de Obama, olha aí, 8 vezes 3, 24 anos, mais 4 de Biden, teve um interregno de Trump no meio, mas aí, 28 anos, pelo menos, vários impostores estiveram na presidência norte-americana, deixando a América Central e a América do Sul se arreganhar para a China. Mas nós podemos colocar mais 4 anos. Porque quem foi que antecedeu o Bill Clinton? O Bush pai, republicano Bush pai, que já havia sido chefe da CIA no governo nos 8 anos do Ronald Reagan. Então aí, pelo menos, agora, aí tem um probleminha. Não se pode afirmar que os 8 anos do republicano Ronald Reagan tenham sido premeditadamente, dolosamente, para se arreganhar para a China. Houve falhas no governo do Ronald Reagan, inclusive o Reagan apoiou o Bush pai, o seu chefe da CIA, e foi eleito. Foi tão ruim que não foi reeleito, o tal do Bush pai. Mas enfim, chegamos à conclusão de que nos últimos 36 anos, desses 32 governados por esse presidente que eu acabei de mencionar, por 32 anos os governos norte-americanos permitiram que a China, primeiro,
se transformasse nesse monstro que se tornou. Eu venho dizendo isso. E tenha ficado de tal maneira forte que veio fazer do nosso hemisfério uma fazenda corrupta. Então, é isso que temos. Acordou então? Será que Trump, além de estar falando, vai agir? Acordou então? Se acordou, isso faz parte também de um despertar para uma realidade indesejável. Qual é? A China lidera o tal de um bloco que é o Sul Global, com um monte de democratura e tudo que não presta, que diz que quer implantar a tal da nova ordem mundial. O que é isso? A China quer dizer, eu quero mandar, eu vou capitanear pelos próximos 100 anos. Eles não negam. Tem um documento, o pessoal da Epoch Times tem até um documentário, tem um documento e tem vários testemunhos de gente que foi de dentro do partidão, que depois saíram, fugiram de lá, que atestam que há um plano, há método, há uma meta da China para os próximos 100 anos. De fato, eles querem mandar no mundo. Isso não é brincadeira, não. É uma tal da nova ordem mundial, mandada, capitaneada pela China com seus asseclas, e abaixo dos asseclas os serviçais, como Luiz Inácio, entre outros aqui na América do Sul, na África, na Europa também. E Biden estava indo nesse caminho. Bom, qualquer pessoa minimamente inteligente e honesta, sobretudo um governo como esse Trump, identifica que o embate com a China é inevitável. Há que se preparar. Mais dia, menos dia, esse embate será embate mesmo, em todo sentido que vocês possam imaginar. Ele será uma realidade. Parece que Trump está querendo começar o dever de casa o quanto antes. Vamos lá. Não por acaso, num gesto pouco comum na diplomacia americana, o secretário de Estado Marco Rubio fez 2 viagens para a região latino-americana em apenas 2 meses no cargo. Filho de cubanos imigrantes nos Estados Unidos, Rubio admitiu que nem sempre os americanos tiveram o que oferecer para a região, mas prometeu que dessa vez será diferente. Disse Rubio, nossa abordagem é simples, é eficaz, explicou Rubio no último domingo, dia 30 de março. Disse Rubio, trabalharemos com nossos parceiros regionais, fortaleceremos as cadeias de suprimentos essenciais e criaremos segurança energética. Disse Rubio, mas não vamos mais tolerar abusos e afrontas contra os Estados Unidos. Juntos deteremos as organizações cremosas que ameaçam nossa segurança e impediremos a intervenção de potências estrangeiras em nosso hemisfério. Interessante. No final da matéria tem 2 parágrafos que começam assim. Os diplomatas brasileiros ouviram da equipe de Trump que a meta é impedir a expansão chinesa na região. Mas os americanos tiveram de reconhecer que o avanço de Pequim ocorre, acima de tudo, por conta da ausência dos Estados Unidos, mas não estarão mais ausentes. Diz aqui, Trump, ao assumir, decidiu que era o momento justamente de adotar essa estratégia. Quem estiver ao lado dos Estados Unidos terá algum benefício, mas aqueles que optarem por não se alinhar, principalmente os países menores, sofrerão consequências. É isso, pessoal. Numa palavra, os Estados Unidos mandam avisar, não permitirão, por extensão, intervenção da China no Brasil, no nosso hemisfério sul, de um modo geral. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, não espere a notificação, entre no canal. Você sabe que tem vídeos várias vezes diariamente, você vai entrar várias vezes para ver os vídeos. Não espere porque não estão notificando. Deixe comentários, pelo menos um oi de engajamento. Por favor, não usem de palavras fortes. Eu quero explicar uma coisa a vocês. Quando vocês colocam aí palavras fortes, palavras desagradáveis, os comentários sequer ficam vistos para todos, que a plataforma segura. Mas mesmo assim prejudica o canal, ok? Então não seja engraçadinho.
Bom, compartilhe e aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. Clique aí, torne-se membro do canal.